Me chamo Jox Henrique e estarei apresentando sobre a avaliação do impacto da educação e saúde no controle de parasitoses intestinais. O meu orientador é o professor Severino Cavalcante. As parasitoses, elas são um tema relevante. Ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma das principais causas de mortalidade em países em desenvolvimento. Destaca-se ainda, dentre elas, as parasitoses intestinais, devido ao seu impacto na saúde nutricional e imunológica das populações vulneráveis. Esse tópico se torna mais relevante ainda no contexto nacional, uma vez que estamos submetidos a dois fatores de risco importantes: o geográfico, já que nos localizamos numa região de clima tropical e subtropical, que é favorável ao desenvolvimento dessas parasitoses, e o socioeconômico, uma vez que uma parcela significativa da população tem fatores de risco que os tornam ainda mais suscetíveis a essas parasitoses, como pobreza extrema, falta de saneamento básico e hábitos de higiene deficitários. O objetivo desse estudo ele é examinar na literatura e sintetizar os resultados obtidos sobre o efeito que a educação em saúde tem sobre a prevalência de parasitoses, examinando a eficácia de diferentes abordagens educativas implementadas em diversos contextos socioeconômicos e culturais, para que assim nós possamos desenvolver soluções melhores no combate às parasitoses, sabendo se as intervenções educativas são de fato efetivas ou não. A metodologia trata-se de uma revisão integrativa literária. A pergunta norteadora foi: a educação em saúde impacta na prevalência de parasitoses? Os escritores utilizados foram Health Education e Enteropatias, unidas pelo operador booleano AND, e os artigos foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão de artigos originais, disponibilizados gratuitamente nos idiomas inglês, espanhol ou português. Foram excluídos artigos duplicados. Então, no início do estudo, nós utilizamos a biblioteca virtual em saúde, tínhamos 119 artigos e ao final do estudo foram filtrados e escolhidos 8 para participarem desse estudo. Os estudos iniciais indicam que a educação tem sim o potencial de aprimorar o conhecimento que a população tem sobre as parasitoses, incluindo aspectos importantes como sintomas, transmissão e prevenção. No entanto, não foram encontrados estudos que comparassem as abordagens de ensino tradicional com a lúdica, então a gente não pôde exercer essa comparação para saber qual seria o mais efetivo. Além disso, outras limitações encontradas foram a falta de acompanhamento a longo prazo, tanto sobre os estudos que avaliavam a aquisição de conhecimento como a mudança de comportamento, e então a gente não sabe se ela é efetiva ou não a longo prazo, e isso também leva a outra limitação, que foi a duração dos estudos. Alguns estudos duravam semanas, meses, e outros tinham durações de apenas dias. Então, em diferentes contextos foram observadas a melhora do quadro clínico associada à intervenção em saúde. Um exemplo foi esse estudo venezuelano, em que antes da intervenção educativa, 62,31% da população estava parasitada, mas após a intervenção voltada especialmente para a aquisição de práticas de higiene, apenas 7,2% permaneceram parasitados no intervalo do estudo. Existem também os estudos que, para endossar essa teoria, fizeram a coleta de amostras fecais antes e após as intervenções, buscando avaliar a efetividade dessa prevalência. Esse estudo chinês do Pierre et al. De 2014 demonstrou uma redução de 50% nas novas parasitoses transmitidas pelo solo, então uma queda na incidência, mas a limitação dele foi justamente o contexto sociocultural, que a gente está falando no ambiente chinês. Já em Camarões, nós tínhamos 370 voluntários que foram divididos aleatoriamente em grupos de controle experimental, em que se observa no primeiro grupo e que houve, além da vermifugação, a intervenção educativa, uma queda significativa de 52,7% para 26,9%, enquanto que no grupo controle ficou de 51,5% para 54,7%. Então, houve até mesmo um aumento. E o estudo brasileiro foi o único dentre selecionados em que não houve uma grande adesão da população na intervenção educativa, e por isso mesmo observou-se uma manutenção das taxas parasitárias no grupo, mesmo nos pacientes que foram vermifugados. As conclusões que nós podemos tirar é que a educação em saúde causa um impacto positivo na prevalência de parasitoses, mas que, além da vermifugação, nós precisamos da participação comunitária, porque as intervenções medicamentosas não são suficientes para reduzir significativamente a prevalência. E é imperativo conduzirmos estudos que comparem a eficácia das metodologias lúdicas e tradicionais do ensino das parasitoses, que avaliem a aquisição de conhecimento e a transformação de hábitos e práticas de higiene a longo prazo para avaliar o real impacto dessas intervenções, bem como é necessário democratizá-los ao público, a fim de aprofundar a discussão sobre a relevância da educação em saúde no controle das parasitoses. Essas são as minhas referências. Muito obrigado.